Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Norte Imobiliário. O podcast que conecta visão de futuro com o mercado imobiliário do norte do país. Nesse espaço, recebo especialistas para conversas objetivas, informativas e estratégicas, sempre com foco em quem valoriza visão de futuro. Sou Vânia Fernandes, diretora comercial no segmento imobiliário aqui no norte de Portugal, e vou apresentar esse podcast para vocês. Hoje vamos entender o que todo estrangeiro precisa saber antes de investir em Portugal. Segurança fiscal. E a nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos do que Bruna Fernandes, contabilista certificada e criadora de conteúdos que tornam o mundo dos impostos mais simples e descomplicado. Desde 2020, Bruna tem ajudado centenas de pessoas a navegarem na fiscalidade com confiança, oferecendo não só serviço de contabilidade, mas também formações práticas e acessíveis. É conhecida por falar de IRS, IVA, IMT, com uma linguagem sutil que conecta todos e fica muito mais fácil entender sobre impostos. Muito bem-vinda, Bruna. Obrigada por ter aceito meu convite. Estou muito feliz com a sua presença. Obrigada aqui por este convite. Gosto sempre de falar muito aqui sobre impostos e tentar descomplicar e torná-los um pouco mais divertidos até. Exato. Não só descomplicar. Especialmente aqui para as pessoas que chegam a Portugal e que, se já são complicados para os portugueses e que a maior parte passa uma vida sem entender os impostos, quanto mais para quem chega cá. Quem chega agora. Isso tem sido realmente uma... Assim, tá muita gente chegando e essas dúvidas só aumentam, né? Então, a importância da informação... como uma contadora, como um contabilista, isso faz toda a diferença para quem quer migrar, não é isso? E fazer as coisas logo direitinho. Mas a verdade eu acho que é mais fácil para quem chega cá, porque quer aprender. Eu acho que às vezes os portugueses têm um bocadinho mais de resistência em aceitar, em né? aceitar que têm de aprender. Enquanto que o imigrante sabe que quer vir com segurança, fazer tudo direitinho, então está mais proativo a aprender e a ouvir falar sobre estes temas. Muito bem, eu concordo. Vai investir em Portugal? Não cometa erros fiscais. Bruna, quais são os erros mais comuns que os estrangeiros cometem ao chegar em Portugal? Não entender os diversos regimes que nós temos cá para começar. Tipicamente aqui, vamos assumir como um negócio. Nós podemos estar como pessoas em nome individual ou podemos constituir uma empresa. Correto. Então temos estas duas formas. Não existe, às vezes temos tendência a dizer abre uma empresa que nós chamamos de uma sociedade porque vais pagar menos impostos. E não é bem assim. Porque senão o Estado não ia criar aqui o Estado... tem o ônus e tem o bônus. Exatamente. Não ia criar uma forma de pagar menos impostos, teoricamente, sim, não é? Sim. Não iria fazer. Então nós temos estas duas soluções, elas servem em diferentes fases da vida ou daqui da parte do investimento. Eu acho que se vai por comprar uma casa, eu começaria de forma individual, na minha opinião. Acho que o regime... é simpático para quem está a começar, faz sentido fazê-lo em nome individual, é menos burocrático, muito mais simples e não precisa, por exemplo, de ter obrigatoriamente um contabilista certificado, ou seja, de ter que assinar as contas. Pode ter sempre para acompanhar, mas não precisa de ter o sistema mais burocrático quando abre a sociedade. E aqui perceber como é que vai pagar impostos em ambos. E nós temos aqui, quando é em nome individual, nós temos o nosso imposto sobre pessoas singulares, que é o IRS. Sim. Se for brasileiro, é igual ao imposto de renda. E depois nós temos aqui da empresa, né? O da empresa, que é o que nós chamamos o IRC. E acho que as pessoas vão olhar para o IRC e achar que é muito melhor que o IRS. Só que esquecem-se, é que quando tem uma empresa, ela é como se fosse... Tem custos, mas não é só isso. Ela é como se fosse uma pessoa à parte. Sim. Ou seja, se eu quiser, a empresa até pode ser a minha, só que
o dinheiro não é meu, Não, é da não. empresa. É. Então, quando eu preciso desse dinheiro para mim, Tem que para fazer a a minha retirada. vida, ao fazer a retirada, eu vou pagar IRS também. E eu acho que as pessoas esquecem de comparar estas duas Colocar formas. tudo na balança. Vai pedir NIF em Portugal sem representante fiscal? Nem começa porque é problema, né, Bruna? Sim, temos sempre esta questão aqui dos representantes que vai pedir. Hoje em dia é bastante Flexível. mais flexível, mas geralmente, se depois ficar cá residente, acaba por ser mais tranquilo. Agora, quando não é aqui, quando não é residente fiscal, tem sempre que ter Essa atenção. esta atenção. Então a pessoa não mora em Portugal, não está em Portugal, vem só para fazer um investimento em Portugal, com a morada fiscal de outro país, Brasil, que seja Alemanha, Suíça, ela precisa de um representante fiscal aqui. No caso, porque é para ter atenção para receber todas as notificações, para ter a certeza que está a cumprir com as suas obrigações a nível de IRS, a nível do IVA, se tiver, para ter a certeza que existe aqui alguma responsável. um responsável que possa Isso pode ter coima, caso a pessoa não tenha esse representante ou não? Geralmente não tem. Certo. Eu também não costumo ser representante, geralmente ou são advogados que ajudam Sim. no processo, ou alguém da família que fica como representante. Sim. Se for no caso de abrir empresa, pode ficar o contabilista certificado. Sim. Mas geralmente eu nunca vi até à data alguém receber aqui a coima por isso. Não quer dizer que às vezes não se aplique, mas pelo menos nunca. No momento, não. Sim. O que está no radar da autoridade tributária em 2025? Estamos aqui com algumas questões. Sabemos que a autoridade tributária anda a investir cada vez mais em inteligência artificial, Claro. como toda a gente. Então, acredito que não é uma questão de esses radares já não existirem antes, só que agora eles vão ficar Mais sincronizados. Porque é que acontece? Porque os alertas eles já existiam, só que não existia a capacidade de pessoas para ir analisar quando soava o alerta. Certo. Então, com a inteligência artificial vão conseguir à partida encontrar mais situações de risco em que possam depois ir analisar, porque é essa a questão. Nós sabemos que há muita fuga ao fisco, mas não há análise, não anda todos os dias, não temos um inspetor das finanças para cada pessoa em Portugal. E agora, com a inteligência artificial, isso vai ficar mais fácil de controlar. Vamos ver como é que será, não sei se, por exemplo, entradas de MBWays, sem faturas, se poderá aí alguma coisa chamar a atenção. Até porque há uma questão que me fazem muito, que é que o e-fatura, quando pedem faturas em Portugal, fica associado no portal, quando coloca o contribuinte. E até tenho a curiosidade que as pessoas perguntam: mas eu tenho aqui 30 mil euros de despesa, mas eu ganho 15 mil euros. Isto não vai soar estranho? Até à data, não. E até uma questão engraçada. Por exemplo, se nós vamos comprar um carro, vai aparecer a fatura do carro. Sim. Mas nós temos um financiamento associado, só que o financiamento é com outra entidade. Sim. Nós compramos o carro, teoricamente, ao stand a 100% e temos a fatura dessa compra. Portanto, vai aparecer, não é fatura, uma compra do valor total da viatura, mesmo que eu não tenha pago. Portanto, é este tipo de questões que a autoridade tributária não anda assim tão em cima disso, porque sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, claro, vai comprar um imóvel de 500 mil euros, isto aqui se for cá residente, e só está a declarar 10 mil, vai questionar de onde é que veio o dinheiro, se já existia antes ou se veio de algum negócio que não esteja a declarar. O radar está ligado. Você já tem bens fiscais fora de Portugal. Quais são os cuidados para esse estrangeiro que tem bens fora de Portugal e não está declarado? Temos aqui a situação de se vai ser residente cá em Portugal ou não. O que é que nós temos no nosso sistema português? Quando somos residentes cá, nós estamos tributados sobre tudo que ganhamos cá e sobre tudo que ganhamos lá fora. Depois podemos ter isenções, mas temos sempre que declarar. Isso às vezes até podemos ter isenção e as pessoas acham: se tem isenção não tem que declarar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, nós em Portugal temos que declarar tudo que ganhamos, temos que comunicar. Aqui e lá. Aqui e lá fora. Por isso, agora dizem-me: mas foi uma transferência de dinheiro de um familiar. À partida, aí pode não ter que fazer nada, dependendo se possa ser uma doação ou não. Às vezes pode ter que fazer a declaração de doação,
não vai pagar imposto, mas tem que fazer essa comunicação. Outras vezes não tem que fazer, porque se já era dinheiro que a pessoa tinha, que era seu, Sim. e estava numa conta do estrangeiro, ao passar para cá, aquele dinheiro já foi supostamente tributado noutro país, seja de um salário, seja de um negócio que tinha, não vai fazer nada. É meramente, nós em Portugal não tributamos transferências por si só de dinheiro. Isto é uma Sim. questão que eu tenho muito recorrente na minha página de Instagram. Não há nada. Agora, claro, se aquele dinheiro veio associado, por exemplo, tinha um investimento na bolsa, recebeu dividendos, vendeu ações E não declarou, vai cair. Aí pode ter problemas no futuro. A cada dia mais a segurança, a autoridade tributária está atenta a todas as movimentações, né? Principalmente para o estrangeiro, que quem está vindo de fora tem sempre um radar mais sincronizado, adaptado, não é? No seu ponto de vista, Bruna, quais são os três pontos mais importantes para quem quer vir investir em Portugal, para o estrangeiro, a termos fiscais? Em termos fiscais, verificar se faz sentido. Acredito que esteja a ver este podcast, está a ver Portugal, não é? Como um país atrativo, e nós temos alguns regimes que incentivam a vir para cá. Isto vai depender sempre da área, não é? Mas temos agora o que eles chamam o RNH 2.0. Nós vamos falar dele. Esse é o queridinho, né? Que para certas áreas enquadra bem. Agora, a nível de parte de... É mais neste o único que nós temos assim mais interessante. Depois temos muitos outros que por si só sempre existiram, que não são só para estrangeiros. Por exemplo, quem queira vir para Portugal e ter um negócio, e se for em nome individual, se abrir atividade, os primeiros 2 anos tem aqui benefícios. Por exemplo, no primeiro ano só conta 50% da sua faturação. Sim, isso é bom. Se faturar 100 mil, só vai contar 50 mil. No segundo ano tem ainda uma parte que fica isenta, que é 25% da faturação. Portanto, aqui os 2 primeiros anos tem aqui uma vantagem competitiva. Também temos o IRS jovem, até aos 35 anos, uma percentagem do rendimento também não é tributada. Aqui é só estes 2 benefícios, é só a nível de rendimentos de trabalho por conta de outrem, ou seja, um contrato de trabalho numa empresa, ou se abrir atividade por conta própria. Depois temos também alguns incentivos para quem quer abrir empresa. Aqui há alguns agora que estão abertos e são benefícios até que temos em nome da Europa, não é? Que chegam cá. Por exemplo, para quem queira abrir alojamentos locais. Não é a minha área, mas acho que é sempre interessante quando temos alguma quantia para fazer um investimento, ou se queremos realizar assim um investimento maior, ter atenção se existe algum subsídio do Estado que incentive esse empreendedorismo. E aqui na área do investimento imobiliário há alguns que vão abrindo de vez em quando. Portanto, é sempre interessante também ver estas entidades que fazem estes pedidos de apoio ao Estado, para ver se podem ter aqui... Eu vi que isso cresceu muito nos últimos 3 anos, né? Veio aqui uma bolha que... Só que pode parecer, só que a maior parte é para o Estado. Sim. E para a indústria. Sim. Então, e também tecnologia. Estas são os 3 também. grandes pilares. Às vezes vai aparecendo para alojamento local... Restaurantes, vai aparecendo para outros segmentos. Criar o espaço, aumentar o espaço. Mas ainda é muito pouco para a necessidade que nós precisamos atualmente. É bastante pouco, sim. Já ouviu falar sobre residente não habitual? Pode ser a sua estratégia para mudar para Portugal. Vamos falar sobre isso, Bruna. Isso é um tema muito... que já teve muitas nuances. Foi para cá, foi para lá, teve mudanças, teve muita conversa o ano passado sobre as mudanças. Atualmente, como anda isso? Como é que tá? Quais são, assim, o que isso ainda é bom ou que vale a pena? Porque depois das alterações ficou muito confuso. Às vezes fica bom, né? As pessoas ligam perguntando, Vânia, ainda vale a pena? Eu falo, olha, tem que ver mesmo, porque como as alterações deixaram algumas vantagens para trás. Né? No seu ponto de vista, o que ainda vale a pena nesse regime? O regime, o que é que nos diz? Ele sofreu muitas alterações e demorou, por isso é que foi tão falado, porque
foi dito que ia ser revogado, ou seja, que iria deixar de existir o RNH, o residente não habitual, Gerou como pânico conhecia. em todos. E ainda demorou a sair a lei oficial com as mudanças. Portanto, foi ali quase ao longo de 2024 inteiro, mas o antigo foi revogado e agora ele tem vantagens e desvantagens. Eu não acho que ele esteja pior, mas ficou mais restrito em várias situações. O que é que ele nos diz? Que nós temos uma tributação fixa de rendimentos de trabalho dependente e que tem negócio de 20%, e para entendermos se isto vale a pena ou não, nós temos que saber quanto é que a pessoa vai ganhar. Porquê? Porque ele tem vantagens. Ok, pensamos, taxa de 20%, boa, sobre os meus rendimentos, só que nós não entendemos como é que funciona o IRS. Na maior parte, ou seja, nós chamamos as taxas gerais de IRS. Sim. Ele está dividido em 9 escalões. Sim. O máximo é o 28? Não. Não? Não. Uau. Ele está dividido em 9 que vão. Isto está dividido por escalões de rendimento. Sim. Então começamos em 13% Certo. e depois vamos até 48%. Uau. E isto aqui ele chama o rendimento coletável, ou Sim. seja, não é tudo o que ganhamos é o que possa ser tributado. Isto, por exemplo, cá em Portugal nós temos muito subsídio de refeição, Sim. quem tem um contrato de trabalho. Então o subsídio de refeição geralmente não entra aqui É. para estas contas. Isto aqui a título de exemplo. Mas nós temos esta divisão. Então vamos imaginar aquilo para... Agora não sei de qual que eles têm mudado, mas é 13, 6,5... 22,5, se não estou em erro, ou seja, até chegar aos 20, aqui mais ou menos, quando está num terceiro escalão. Sim. O que é que acontece? Até o terceiro, o rendimento é tributado a estas 3 taxas diferentes. Sim. Está ali dividido nestes Sim. primeiros escalões. Tudo que seja acima já vai ser tributado em rendimentos à taxa superior. Já não iria compensar. Tá com o regime de residente não habitual paga 28%? Não paga 28%. Isso também é uma... É mito? É 28 em alguns, o que pode pagar é estes 20%, mas é só nestes 2 tipos de rendimento, contrato Certo. de trabalho e trabalho independente. E depois tem Certo. que ver se vale a pena, porque perde também uma das coisas que é as deduções à coleta. Portugal tem uma coisa que nós temos muitos benefícios. Nós vamos ao restaurante, temos um Pega benefício a fatura, pouquinho, mas pronto, acumula tudo. O que aparece Sim. não é fatura, tem Sim. lá um somatório. Por exemplo, se tiver dependentes também cá em Portugal, também conta, há um benefício por cada filho. Portanto, vai perder essas deduções. Temos sempre que avaliar. O bom é que a pessoa pode escolher, pode pedir Qual na se mesma- enquadra melhor? naquele ano, pode escolher se quer ser tributado sobre as regras do RNH ou as taxas gerais do Ele pode estar IRS. sempre escolhendo. Pode sempre escolher, não tem que ficar fixo em ser só os 20% e perder as outras regalias. Qual é a vantagem do RNH? É que quando tem ativos no estrangeiro, Sim. Que a maioria deles tem. eles não são tributados em Portugal. Desde que sejam tributados lá no país de origem. Não Portanto, dá dupla. Não dá dupla tributação. Isso é bom. Mesmo se existisse a maior parte, quando há dupla tributação, depois cá em Portugal tem o chamado crédito de imposto. Portanto, Certo. Abate. não era assim tão negativo, depende sempre de quanto é que, imagine, se pagou lá fora 10 e cá teria de pagar 28%, iria pagar a diferença cá. Sim. Se já pagou lá 10, Fica com lá. isto, fica Então- lá e não tem que, mas tem que declarar. Sim. Só que, porquê? Porque vai entrar para o bolo, se tiver tributação às taxas gerais de alguma coisa, imagine que vendeu cá uma casa, Certo. é tributado às taxas gerais, não vai Certo. ter aqui o benefício Certo. dos 20%. Do não habitual. Ok. Então o que é que acontece? Este valor, se tiver investimentos lá fora, vai tudo somar. Sim. Imagine, vendeu uma casa e ganhou. E ganha 50 mil lá 50 fora mil. e ganhou 50 mil da casa. O que é que acontece? Cá em Portugal só vai ser tributado os 50 mil, Ok. que é só 50%. Certo. Até. Mas vai ser os 50 mil. Vai ter que somar ao bolo os 50 mil para encontrar a taxa de IRS. Vamos dizer que era os 100 mil, Sim. iria ficar a ser tributada a 48. Ok. Só que os 50 mil de lá de fora não vai entrar para ser Que tributado. isso é muito bom. Exatamente. Só vai ser tributado o que ganhou cá só com uma taxa superior, porque conta o rendimento todo. Ele quer saber em que escalão é que tá. fica. Isso aí, mas ele conta pro escalão. Exatamente. Então, Mas não olha, vai. então quer dizer que... Bom, É bom na mesma, porque Sim. se foi lá fora 10%, não está cá vai cá. residente e não vai entrar cá nas contas. Isto quem tenha
rendimentos de trabalho. Aposentadoria, né? Reforma. Agora, aluguéis. o de pensões, isso foi excluído. Paga as taxas gerais. Foi o que mais sofreu. Sim, foi esse. Os brasileiros sofreram muito com as pensões e também muitos franceses. Eu tinha muitos clientes franceses que foram embora de Portugal por causa disso. Tinha um regime que não era, ou era a fixa 10 e agora é às taxas gerais. Foi o que foi. E que ficou bem pesado para todo mundo. Mas ainda é uma mais-valia para quem quer investir em Portugal, se enquadrar nesse sistema. Quais são as diferenças? Tá, a pessoa está vindo investir em Portugal. Compra em nome próprio ou compra em sociedade? A pessoa vai comprar 5 imóveis para colocar no arrendamento, porque também preciso fazer essa pergunta, né? Porque você vai comprar um, não vale a pena. A gente já sabe. Sim. Mas a pessoa vai comprar 5 imóveis e vai colocar tudo no mercado de arrendamento. Vale a pena ter uma sociedade? Depende qual é que vai ser o lucro desses. E imagine que a pessoa não mora em Portugal. Ela não tem nada para bater. Não tem fatura, não tem nada. Ela mora... Empresa. Empresa? Sim. Pronto. Tá resolvido. Abra a sua empresa. Eu também concordo. Explica para o nosso público por quê. Primeiro, à partida, se não mora cá, essa pessoa não vai querer ter salário. Portanto, ela já deve estar a ter salário noutro lugar. Portanto, certo. Ela não precisa ter salário, vai abrir aqui a empresa, vai colocar lá os imóveis e essa empresa vai estar a gerar rendimento que depois, se calhar, vai usar para comprar outras casas. Sim, faz sentido. Portanto, vai estar a reinvestir todo o lucro na própria empresa. Claro que depois pode tirar dividendos. Sim. Depois dividendos, cá em Portugal... E os impostos? Os impostos o que são... é que pode ser abatido? Aqui, não, nada. A nível de quando tirar, não vai tirar nada. Agora, a nível de impostos da empresa. Sim. Então, vai comprar o imóvel. Sim. Pode abater as taxas, as escrituras. Exato. Isso vai ter tudo despesas. Sim. É tudo despesas do... Condomínio. Tudo que taxa de juro. Tudo. Sim, tudo vai ser... Aí em empresa, tudo seguro. vai contar. Tudo conta. Então, porque está associado, precisa daquilo para... Sim, para fazer a máquina girar. Exatamente. Então, tudo que você paga para fazer a máquina girar, você pode deduzir nos seus impostos na empresa. Então, imaginem que a pessoa teve rendas, isto depois se vai ser... Depois, quando nós abrimos a empresa, temos que dizer se vai ser de compra e venda, se vai ser de arrendamento, pode ser de tem tudo. Que colocar lá os CAIs. Exatamente. Então, o que é que acontece? Se vai arrendar o imóvel, imagine que tem 100 mil euros de renda. E tem 50 mil euros de despesa. Vai ter um lucro de 50 mil. Ainda tem aqui, quando nós compramos um imóvel, nós temos a chamada depreciação. Sim, que você já pode jogar isso também. Porque as pessoas acham que, imaginem, tenho 50 mil euros de lucro, então vou comprar um imóvel de 100 mil euros porque assim vou ter um prejuízo de 50 mil e não vou pagar. Isso é completamente errado. Porquê? Porque nós isto é o chamado até fluxo de caixa, que as pessoas confundem. Ou seja, a pessoa ficou sem dinheiro na empresa, não é? Só que ela não teve 100 mil euros ainda de custo, porque quando compra um imóvel, o custo não é o que pagou, é a vida útil esperada que aquilo vai gerar para a empresa. Então, geralmente, se não estou em erro, as casas acho que é 50 anos. Portanto, são uma taxa de depreciação muito pequenina por ano. Não é? Acho que se for de arrendamento, acho que é 5%, agora não sei de cor, mas acho que é 5%. Então, dos 100 mil, apenas vai ter 5%. Despesa 5%. Então, as contas isto é com tudo, com máquinas, com carros, e acho que as pessoas confundem, achar, vou então comprar algo assim e vai dar lucro zero. E quem dera. Assim. Então já sabe que abrir empresa é vantajoso para você que quer. E depois a nível de impostos, vai pagar aqui o IRC. Sim, que é 17%. Até 50 mil de lucro é 16%. Isto em Portugal, no continente. Se for uma zona de interior, imagino que vai investir no interior. Nós vamos falar sobre isso. Abaixa um pouquinho, vamos levar muita gente para o interior hoje. Exatamente. Se o retorno do investimento não cobre esses custos fixos, a empresa pode se tornar um passivo, não um ativo, não é isso? Tem que fazer bem as contas. Bem as contas. Acho que qualquer negócio tem assim. que gerar lucro. Claro que numa fase inicial de investimento pode não gerar logo, se tiver feito muitas obras. Ou vai comprar só 1 ou 2 imóveis, não é? E sim, se não tirar salário também, à partida não vai ter muita despesa, não se tornará nunca uma fonte de prejuízo. Mas depois, lá está, depende muito do que é que a pessoa quer. Se não quer aquele dinheiro para viver, quer aquele dinheiro na ótica de eu quero investir e comprar mais, e não vai retirar frutos, digamos assim, para si,
pode fazer sentido. Até mesmo um imóvel, mas que já está com a ideia de comprar mais e mais, pode fazer sentido. Agora, quando falamos de alguém que queira retirar dinheiro para si, aí é que pode não ser vantajoso, porque vai ter aqui a tributação, que não deixa de ser um dividendo. Bruna, que mudanças exigem atenção para quem investe em Portugal? O que nós tivemos de mudança nos últimos 2 anos? 2 anos. O que mudou? O que você acha que merece a atenção dos investidores? Se forem jovens, temos aqui vantagens a nível do IRS jovem. Sim. Depois de tornar residente, temos aqui vantagens no financiamento. Não é a área que eu estou tão jovem por dentro. 35 anos. Até 35, sim. É. Aqui é tudo até aos 35. O financiamento assim, garantia do Estado. A garantia do Estado, que nós não sabemos muito bem como isso vai virar. Vai virar, não é? Com eleições, portanto, é sempre... Se vai continuar, se vai parar. A fiscalidade é sempre muito... Ela muda muito. Muda muito, não é? Mesmo aqui com esta questão do RNH, quem já o tinha o anterior... Manteve-se por aquelas regras. Agora com o novo, que é muito mais restrito, porque há ali uma série de profissões específicas, mas temos de estar sempre atentos que a fiscalidade muda muito rápido. Muda. Então o que hoje é, amanhã pode não ser. Depois temos o regime muito interessante, que acho que também é importante falar, quem compra Bitcoin, moeda, não tem que ser Bitcoin, não é? Aqui este tipo de moedas, portanto acaba por ser interessante que nós, se a pessoa tiver esses ativos mais de 365 dias, não vai pagar qualquer imposto. Sim. Portanto, pode ser interessante. Depois também tem vindo a reduzir o IMT Imposto de Selo, mas lá está. Depende aqui, se comprar em empresa pode ter isenções. Se for jovem, aqui a título particular também pode ter até aos 35 anos, mais de uma vez. Portanto, e as isenções são atrativas, são né? muito atrativas. Portanto, quem tenha menos de 35 anos, acho que está... aproveitar enquanto isto ainda vai durar, que a gente não sabe até quando, portanto aproveitar, porque em imóveis até se bem com um valor alto para investir e IMT Imposto de Selo é logo um valor bastante alto. É um valor bastante considerável para os jovens, né? Por que Portugal? Ainda vale a pena investir em Portugal? O que você acha, Bruna? Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena pelo clima, não é? Pela boa disposição. Nem falar aqui da parte dos impostos. Acho que ainda temos muito a melhorar na questão da fiscalidade, mas eu acho que nós queremos todos os nossos países puxar a nossa brasa, não é? Aqui como nós dizemos, a nossa sardinha, não é? Mas geralmente acho que era mais fácil se fôssemos como a Europa, ou seja, cada vez ser mais semelhante os impostos, porque senão andamos sempre, vamos para ali, vamos para aquele outro, hoje em dia com a globalização podemos ir morar para qualquer lado. Então acho que ganhávamos mais se fosse um regime específico europeu. Algumas coisas andam a caminhar para isso, a nível, por exemplo, do IVA. A nível de impostos, aí não, cada um vai tendo as suas taxas, dependendo, há certos limites que não podem ultrapassar, não é? Mas acho que sim, e temos também aqui, lá está, se for interior também é sempre uma boa escolha, tem sempre impostos muito mais baixos. Depois também, e os preços também da casa ainda são atrativos, em relação à Europa, não é? Sim, ainda são bastante atrativos. Há umas outras cidades, claro, europeias que ainda possa fazer sentido, mas não deixa de ser aqui o norte de Portugal, que tem sempre valores muito melhor, por exemplo, ir para Lisboa. Isso e na minha Algarve. Ótica, sim, Algarve então, nem pensar. Mas acho que o norte ainda tem muito por onde explorar, muitas cidades que, e se formos para Bragança e essas zonas aí ainda tem muito por onde explorar. É verdade. Barcelos aqui, né? Braga, ainda e as casas ainda têm um valor interessante e lá está, quando a pessoa não está a pensar em trabalho, imaginem, uma pessoa que trabalha remotamente pode ir para essas zonas, é incrível. A maior parte dos portugueses que hoje em dia têm trabalho remoto está a sair das cidades e ir para o campo porque tem uma qualidade de vida muito melhor. Quem não gosta de ouvir os passarinhos e isso tudo. Então, vale a pena. Bruna, até agora entregaste uma verdadeira aula de fiscalidade. Muito obrigada. E nós vamos para o segundo bloco, que nós vamos falar sobre cedência de posição, que é o assunto do momento, e também sobre a mais-valia, que eu sei que é uma coisa que você domina e que o público quer muito, né? Saber, entender, e nós vamos
destrinchar isso com tudo. Então, não perca o nosso próximo episódio com Bruna Fernandes falando sobre cedência de posição e mais-valia. Nos siga nas redes sociais, nos nossos canais e fique atento, porque aqui o conteúdo é maravilhoso. Vamos lá.